gente, tudo bem? Hoje eu vou contar a história de um outro cara que passou anos me difamando e foi preso. Não foi por causa disso exatamente, né, que ele foi preso, mas vale. Eu devia ter gravado esse vídeo antes, né, mas só encontrei tempo agora. Mas assim, acompanhem que é bem apetitoso, espero, não sei. Informativo, vamos ver. Vamos ver se vocês gostam. Como vocês devem ter visto, na sexta passada, dia 10 de julho, a polícia prendeu 2 empresários ligados ao MBL, sabem? Aquele movimento Brasil Livre. Teve inclusive uma busca e apreensão na sede do movimento. Aí foi bem divertido ver o MBL negar que nem a sede, nem os empresários presos eram ligados ao MBL. Mas é típico, né? Agora, qual não foi minha surpresa ao ver que um desses empresários presos era um velho inimiguinho meu, o Luciano Ayan. Assim, eu não fiquei tão surpresa ao ver o MBL dizer que não tinha nada a ver com o Ayan. Afinal, a direita sempre faz isso. Flavinho e seu Jair negam ter qualquer envolvimento com as falcatruas do Queiroz. E o advogado da família Bolsonaro alegou nem saber que o miliciano estava na sua casa durante quase um ano. Então, como a gente vê, é bem comum. Por exemplo, em 2018, um subsecretário municipal de Embu das Artes, um tal de Renato Oliveira, nunca tinha ouvido falar e acho que eu nunca ouvi falar depois, foi preso após tentar matar um jornalista que foi atropelado e alvejado com 3 tiros. O MBL negou, né, típico, que Renato fosse do MBL. Disse que era apenas um voluntário. Mas a verdade é que o Renato tinha papel de liderança nas manifestações. Você não está no carro de som principal, né, cantando o hino, né, se você não for um dos principais. Ele era visto como um dos meninos de ouro da marca, né? Marca, movimento, franquia, a gente não sabe muito bem, empresa, o que é o MBL, né? Eles mesmos não sabem. A sua primeira aparição nacional desse Renatinho foi em 2014, no programa do Jô, obviamente, defendendo o Bolsonaro. Mas voltando, né, ao Ayan. Agora, o Ayan e um outro empresário, um tal de Alexander Mônaco, estão sendo investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A família do Renan dos Santos, que é um dos fundadores do MBL, tem várias empresas inoperantes que devem 400 milhões de reais em impostos, o que sugere lavagem de dinheiro. Uma das formas de lavar dinheiro, segundo os promotores, né, que estão investigando esse caso, é em lives do YouTube, através de doações chamadas Superchat. Porque é uma coisa muito legal, você doa sem precisar deixar rastros, não entra sua conta bancária, nada, né? O Alexander doava um montão de dinheiro nas lives do MBL. Ele, que durante um tempo ele foi contratado pelo governo Dória, em São Paulo, ganhava salário de 6 mil reais. E às vezes doava todos os 6 mil pro MBL. Muito altruísta esse rapaz, não? Também foi encontrada maconha na casa do Ayan e cocaína na casa do Alexander. Além de 100 mil reais em espécie, cash, assim. Como a direita gosta de guardar notas de dinheiro em casa, hein? Puxa, quanto você guarda 100 mil reais em casa? Né? 10 mil? 1000? Né? Impressionante. Tá, mas depois eu falo mais do MBL. Agora eu vou falar do Luciano Ayan. Quem é esse cara de quase 50 anos? Seu nome real, que só foi revelado em 2018, é Carlos Augusto de Moraes Afonso. Mas vamos chamá-lo de seu nome fantasia, Luciano Ayan, esse guerreiro reaça que escondia seu próprio nome para que fosse difícil processá-lo. Bem típico também. Ayan veio do finado Orkut, onde ele tinha várias identidades. Ele era um troll profissional, um chato de galocha mesmo. Mas a verdade é que eu não acompanhei essa fase e nunca vi essa figura por lá. Na verdade, eu não vi nenhuma figura por lá, porque eu entrei no Orkut em 2006 e eu me vangloriava de ser a última pessoa a entrar no Orkut. Pouco depois o Orkut fechou. Não é verdade, mas assim, eu realmente, dos meus amigos, eu era a última pessoa. E eu nunca comentei muito. Eu me lembro muito de um amigo meu, né, o Ricardinho, me convencendo de entrar numa comunidade chamada Eu Odeio Fulano de Plástico. Eu sempre falava para eles, poxa, vocês devem ter uns assuntos muito entusiasmantes, né, nessa comunidade. Bom, já o Ayan parece que ficou no Orkut entre 2004 e 2011. Tem um longo texto de 2012 que traz uma biografia breve do cara, né, de troll do Orkut a líder conservador fake. Nesse texto a gente descobre que Ayan foi comunista,
depois um cristão fanático que não aceitava ciência, depois ateu. Primeiro ele assinava com o Luciano Henrique, depois o Luciano Ayan. Ele dizia ser médico, dizia viver na Alemanha, criava fakes para elogiar a si mesmo, isso é bem típico também. Se dizia ariano, dizia ter pênis grande. Isso é tudo de acordo com o texto, tá, gente? Eu não vi nada disso. Ele criava dezenas de fakes para se autoelogiar. E, como diz o autor da biografia do Ayan nessa época, se como ateu ele irrita mais do que como cristão, ele vira ateu. Se como darwinista ele irrita mais do que como criacionista, ele vira darwinista. Vira, entre aspas mesmo, pois ele continua sendo um cristão negacionista. Então parece que essa era a verdadeira identidade dele, assim, né? Um cristão negacionista. Bom, desde essa época, Ayan atacava o feminismo, o marxismo cultural, falava de guerra cultural, ativismo LGBT, ativismo negro, sempre contra, é claro. Ele tentava provar que nazismo era de esquerda. Bem mais tarde, ele publicou um livro falando mal do PT. Parece que para você ser reaça, você tem que publicar um livro malhando o PT. Ele conseguiu fama por causa do Olavo de Carvalho, né, o Olavão. E depois brigou com ele, que declarou: Luciano Ayan é um desses chupins que fazem carreira à minha sombra e na primeira oportunidade revelam sua verdadeira natureza. Ou seja, deve ser um comuna, né, mesmo. A mesma coisa que o Olavo fala do Kim Kataguiri, né, do MBL, e de tantos outros reaças que brigaram com ele e hoje são inimigos mortais do filósofo, né. Bom, após passar pelo Orkut, o Ayan se fixou nos blogs, né. Seu site de maior sucesso foi o Ceticismo Político, não sei se você já ouviu falar, que era um desses sites de fake news, como tantos outros da direita, que só publicam mentiras, só isso, mais nada, né. Por exemplo, se alguma mulher do mundo cortar o pênis do parceiro, do marido, do namorado, o site de direita vai inventar que essa mulher é feminista. Ele vai aproveitar para dizer que todas as feministas são castradoras literais, né, de homens. O Ayan chamava as feministas no seu site de feminazes, né, lógico, e prostitutas ideológicas. Ele me chamava de monstro moral e não perdia nenhuma oportunidade de me caluniar. Por exemplo, em janeiro de 2015, aquele podre do Danilo Gentili usou um cartaz para promover uma campanha para me xingar. Ele tinha milhões de seguidores, tem ainda, né? E aproveitou isso aí para me xingar. Então, era um cartaz que eu e uma feminista segurávamos na Marcha das Vadias de Recife de 2013. Claro que mudaram o que estava escrito, eu nem lembro o que estava escrito, nem lembro o que eles mudaram, mas era só o que eles fazem sempre para, né, me atacar. O Ayan aproveitou para fazer um texto me difamando, e era um texto tão cheio de mentiras que não dava nem para escolher apenas meia dúzia para rebater. Num outro texto dele contra mim, ele lamentava que eu ridicularizasse esses garotos que postam em fóruns e que eu usasse táticas de violência psicológica contra eles. Tadinhos desses incels, né, que cometem massacres nas escolas, sendo tão ridicularizados, né, e violentados psicologicamente por uma feminazi. Na Páscoa de 2015, uns desses masculos, né, que sofrem tanta violência psicológica minha, fizeram uma página, eles já tinham uma página machista e super racista no Facebook, e aí eles fizeram uma montagem com tweet meu. Não é que eles hackearam o meu Twitter, né? Eles só pegaram qualquer tweet que eu tinha escrito e mudaram o texto, fazendo parecer que eu celebrava a morte do filho do Alckmin num acidente de helicóptero. Vocês devem lembrar que isso aí aconteceu, né? E aí colocaram na página do Facebook, dizendo que eu escrevi aquilo e apaguei logo em seguida, mas felizmente eles tinham printado. Então é uma trollagem muito óbvia, né, que as pessoas fazem de falar, olha o que ela escreveu e felizmente a gente printou antes daquela covarde apagar. Então você é chamada de sei lá o quê e ainda por cima de covarde, né, por ter apagado um tweet que você não escreveu. Então, na verdade, só quem lesse aquela página horrorosa, né, racista, machista e tudo mais, iria ver aquela trollagem, né, aquele ataque. Mas aí é que começa a campanha organizada. Um tal de Edmilson Papo 10, um reaça nojento, se encarregou de espalhar aquela mentira no Twitter. E o Ayan fez vários posts sobre meu tweet inexistente no site dele. Foi uma droga, né? Porque eu estava viajando, era Páscoa,
Eu fiquei numa pousada em Beberibe, Ceará, que pelo menos naquele feriado não estava com internet. E quando eu voltei, encontrei dezenas de... centenas, né, milhares, sei lá, de ofensas e novas ameaças contra mim. Foi muito desagradável, né? E claro que todo mundo que me xingou, que me ameaçou e tal, ninguém nunca pediu desculpas quando eu esclareci que aquele tweet não era meu. No máximo eles deletavam o que eles tinham escrito, né? É bem normal isso daí. Bom, em julho de 2015, então olha só que ano agitado, né, que esse Ayan teve para me difamar e atacar de todas as formas em 2015. Então, em julho, ele publicou uma longa entrevista com um ex-presidiário, aquele um condenado por vários crimes, entre eles pedofilia e racismo, o estelionatário profissional Emerson Eduardo Rodrigues, um que passou muitos anos da sua vida se dizendo engenheiro, sendo que ele não era engenheiro, né, até o CREA mandar parar, e ele continuou, né, porque é normal. Então, hoje, depois de ser preso e deportado dos Estados Unidos, Emerson está na Espanha. Eu não sei se foragido ou não, eu não consegui essa confirmação. E eu queria aproveitar essa oportunidade, né, esse vídeo aqui, para dizer, porque ele diz nos seus vídeos, né, em tudo quanto é vídeo que ele faz contra mim, ele diz que eu sou uma professora de inglês que não sabe falar inglês. E ele chegou a essa conclusão porque eu nunca fiz um vídeo falando inglês. Então, lá vai. Tá? Vou aproveitar aqui, né, e vou falar inglês. Vamos ver. Hello, asshole. How are you? Your English sucks. You say you speak English with a Texan accent, but you don't. No Texan that I know of pronounces beer when he wants to say bear. You know, beer, cerveja, and he wants to say bear. And why do you want to say bear? Because you say pedal bear all the time, right? Pedophiles, pedal bear. But you don't say pedal bear, you say pedal beer because you don't even know English. And people who know English have evaluated me, and I got a top score both on the TOEFL test and the CPE from Cambridge. Now go rot in hell. Thank you very much. Desculpe a interrupção, gente, eu só queria mostrar pro neonazi ali que eu sei falar inglês, né? Bom, voltando, em 2015, o Ayan apresentou o Emerson como um garoto, né? Ele já tinha 37 anos, mas isso é outra coisa que a direita faz muito bem, que é apresentar homens formados, né, adultos, como meninos, garotos, coitadinhos, né? Eles estão aprendendo. Homens brancos, claro, né? Homem negro já é adulto desde os 12 anos, por aí. E aí o Ayan deu todo o espaço que o Emerson precisava para me difamar e contar inúmeras mentiras. Assim, o Ayan provou ser a única pessoa no mundo que acreditava no Emerson. E o Ayan foi tão zoado por causa dessa entrevista, até entre o público reaça que o lia, que ele teve que tirá-la do ar pouco depois. Agora, sinceramente, né, quando um site que só publica fake news tem que remover um post porque ninguém acredita nele, é porque o negócio tá feio mesmo. Mas o fim de Luciano Ayan veio em definitivo em março de 2018, quando ele foi o principal divulgador de fake news sobre o assassinato da Marielle Franco. No dia seguinte ao assassinato da Marielle, Ayan publicou o texto mais importante, né, que isso, segundo estudos, né, mostra que esse foi o texto mais influente, para disseminar calúnias mentirosas contra a vereadora, assassinada, né, covardemente pela extrema-direita. Tweets já circulavam relacionando Marielle ao traficante Marcinho VP e ao Comando Vermelho. O texto do Ayan, um dos textos do Ayan no site dele, né, o Ceticismo Político, dizia: desembargadora quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e é cadáver comum. E aí o MBL, que já promovia Ayan há tempos, ajudou a impulsionar o post, né? Então teve muita repercussão e pouco depois o Facebook retirou do ar o Ceticismo Político, né? E outras páginas ligadas a Ayan. O Facebook usou como desculpa que o site não tinha sido feito no nome do Márcio, né? Tinha sido feito em nome do Ayan. Então, isso daí era uma desculpa. E sem o Facebook, que era responsável por 80% do pessoal que chegava ao ceticismo político, esse realmente foi o começo do fim. Tem uma matéria do Globo, de março de 2018, que se chama E-mail reforça elo do MBL com o site que amplificou o fake news contra a Marielle. Ou seja,
Quando a Ayan chegou à mídia em 2018, o MBL, na maior cara de pau, disse não ter ligação com o ceticismo político e também negou conhecer a Ayan. Mas o Globo mandou um e-mail para o MBL com perguntas sobre essas difamações, né, contra a Marielle, e pouco depois esse e-mail foi publicado no site de quem? Do Ayan. Então, quer dizer, não tem ligação, mas um tinha o e-mail do outro. Muito estranho, não? E aí, era o auge do cinismo do MBL dizer, tanto em 2018 quanto agora, que não tem ligação com a Ayan. Afinal, a Ayan foi sócio em uma consultoria de Pedro Deiró, também nunca ouvi falar, que era líder e um dos fundadores do MBL, e ele também foi sócio de Rafael Rizzo, coordenador de comunicação do MBL. Incrível que tenha um cargo no MBL chamado, né, coordenador de comunicação, mas juro que tem. Então, quando a casa do Ayan caiu, ele se revelou. Ele escreveu no site: o perfil Luciano Henrique Ayan é meu pseudônimo. Me chamo Carlos Afonso, eu disse Márcio, né? Mas é Carlos Afonso, e atuo na área de tecnologia. Mas nas horas vagas decidi, há mais de 13 anos, estudar métodos relacionados à dinâmica política. Inicialmente, realizava refutações básicas de discursos, mas a partir de 2011, comecei a desenvolver um método para a guerra política. Sinto dizer aos meus oponentes, o método funciona, que é uma beleza. A casa dele caindo e o cara se gabando ainda. Então era isso que ele fazia, né? Não era fake news, não era destruição de reputações, não eram campanhas orquestradas contra a esquerda, não era trollagem, era guerra política, entendeu? Guerra política, é muita cara de pau. O Ayan também negou que o ceticismo político era um site de notícias, e sim um site que comentava notícias. E isso é verdade, eu concordo com isso. O problema é que essa opinião é vendida como notícia. E, obviamente, não são opiniões, são calúnias. Você não faz 3 posts baseados num tweet fake para atacar uma feminista e chama isso de apenas minha opinião. Você não chama a Marielle de cadáver comum, ligada a traficantes, e diz, é só minha opinião. Você não chama o discurso baixo de uma desembargadora sobre Marielle de desabafo. Porque não é desabafo, é mentira. Naquele momento, eu anunciei o fim da carreira do Luciano Ayan. E eu estava certa, acabou mesmo. E isso que eu nem sei se o PSOL já ganhou processos contra a Ayan por difamar a Marielle, não sei que fim aqueles processos levaram. Porém, a Ayan tentou se reconstruir. É o cara que está desde 2004 no Orkut, né? Ele não vai desistir tão cedo. Primeiro, ele fez várias parcerias com o MBL se vitimizando, dizendo que estava sendo perseguido pela mídia comunista, que ele não publicava fake news, quem publicava fake news era a Globo. Mas isso não colou. Mais tarde, o Ayan passou a ser um laranja do MBL através de um outro site de fake news, porque o ceticismo político já tinha ido para o saco, e esse se chamava Jornal Livre. Era uma espécie de gabinete do ódio do MBL, com encomendas para destruir reputações. Aparentemente, quando o MBL passou a apoiar Bolsonaro, o Ayan pulou fora desse site, né? E aí começou sua nova carreira, consultor de fake news. Ele virou um expert. Ele ajudou Alexandre Frota e Joyce Hasselman a apresentarem suas narrativas na CPMI das fake news. E ele também, obviamente, já que ele passou a ser odiado pela direita, tentou se dizer de esquerda, mas não teve muito sucesso não, né? Ele nunca falou comigo, ou vice-versa, nunca chegou a me pedir desculpas, mas em agosto de 2019, ele escreveu em seu Twitter: se tiver na direita uma pessoa com a fibra e a coragem da Lola Aronovitch, essas milícias virtuais acabariam mal. O material que estou preparando pode ser útil. O que a Lola fez com aquele chance mostrou que ali não tinha arrego. A direita não tem alguém assim. Eu já tretei com a Lola no passado, mas hoje vejo que é um ser humano excepcional. Hoje eu vejo, naquela época, como teve tanta coragem. Eu nem respondi, né? Porque é muita desonestidade intelectual para usar um termo que eles usam. Eles chamam as campanhas de difamação contra mim de tretei com a Lola no passado. Putz, vai catar coquinho, né? Tretei com a Lola no passado. É uma difamação, eu nem tretei de volta com você, nem falo de você. Enfim, eu não quero papo com essa gente, né? Eu não me alio com reaços. E para vocês terem uma ideia de uma coisa mais recente, não estou me gabando nem nada, mas eu realmente não respondo reaças, não falo com eles, né? Eu bloqueio mesmo, não tenho papo. Diálogo com fascista eu não tenho, tá? É um defeito meu.
Então, para vocês terem uma ideia, recentemente, quando surgiu aquela história de... Lembram, né, que o Bolsonaro tomou leite numa live, né? E aí, muita gente destacou essa associação de leite com nazismo, neonazismo, né? Enfim, uma moça escreveu uma thread, né, no Twitter, bem interessante, explicando essas ligações perigosas entre leite e nazismo, né? Aí eu li, eu achei bem legal, e eu pedi para ela escrever um guest post para o meu blog. E ela foi bem honesta. Ela disse para mim, pertencia ao MBL. Aí quando eu li aquilo lá, eu agradeci a sinceridade, né? E respondi que para mim, MBL é extrema-direita, que eu não quero laço nenhum com qualquer pessoa ligada ao MBL. E eu me despedi e discretamente dei um follow e espero nunca mais falar com ela, porque eu não quero falar com gente do MBL. Então, eu detesto o MBL, que sempre foi o maior parceiro do Escola Sem Partido, que sempre perseguiu professores, que participou ativamente do golpe de 2016, que foi e é patrocinado por bilionários americanos da direita, que foi criado e treinado para derrubar a esquerda através de fake news. Ou seja, é tudo de ruim. É um pacote de bizarrices, né, o MBL. Não é porque o MBL rompeu com o Bolsonaro, que ele ajudou a eleger, né, por sinal, que ele passa a ser menos ruim. É tão ruim quanto o Bolsonaro. Só não está no poder, mas conseguiu chegar e ter vereador, deputado estadual, deputado federal, né, e tem grandes ambições para essas eleições. Aliás, o MBL sempre se vendeu a quem pagasse mais. No ano eleitoral de 2018, não sei se vocês lembram, o MBL começou declarando apoio a Flávio Rocha. Depois ele foi para o Dória, depois foi para o Bolsonaro, né? E o modo do MBL é um só: mentir, chamar atenção, se vitimizar. É como eu sempre digo, não existe ninguém que se vitimiza mais do que reaça. Um exemplo foi dado pela revista Veja, aquele veículo comunista, né? Em 2016, o MBL foi contra a ocupação dos estudantes nas escolas públicas, que foi um grande movimento, né? Um dos maiores movimentos de resistência depois do golpe. E o MBL pagou um outdoor elogiando a si mesmo, que o outdoor dizia: obrigado MBL por colocar nossos filhos de volta na escola. Uma homenagem dos pais e mães do Paraná. Só que não tinha pais e mães do Paraná coisa nenhuma. Era um MBL mesmo assinando aquele outdoor, pagando também. E logo depois, o que o MBL faz? Manda que filiados deles vandalizem o outdoor para poder se vitimizar e mentir que a esquerda tinha vandalizado o painel. A tática, segundo a revista Veja, foi tirada do livro Acredite, Estou Mentindo: Confissões de um Manipulador das Mídias, de Ryan Holiday. E olha que fofo. Ryan Holiday é a inspiração para o nome do vereador Fernando Holliday. Né? Olha só que bonito, né? Um livro que se chama Acredite, Estou Mentindo. Que o MBL é um movimento golpista, não resta a menor dúvida. A dúvida é qual o futuro do MBL e, na verdade, de toda a extrema-direita que rompeu com Bolsonaro. Tem eleitores de extrema-direita para Bolsonaro, para o Moro, para o MBL, para toda essa corja? O Moro e o MBL terão que fingir ser de centro ou de centro-direita para conquistar eleitores. E esse espectro político, né, já não está ocupado pelo PSDB, é algo que a gente vai ver já nessas eleições em novembro e outubro, né? Enquanto isso, a direita bolsonarista mente dizendo que todos que rompem com o bolso são nova esquerda, né? Ontem eu li que o MBL é de extrema esquerda e que Kim, Holiday e Mamãe Chorei não são tão celebrados pela imprensa e por nós de esquerda como Che e Mao. Gente, em que universo paralelo terraplanista esse pessoal vive? A direita bolsonarista está chamando o MBL de novo PSOL. Alguém acredita nisso, né? Embala que o filho é teu, fascista, né? O MBL não tem nada a ver com a esquerda, né? E para de negar essa né, simbiose entre vocês, né? Que é a mesma coisa que o MBL faz. Negar que o Ayan seja parte deles. Vocês negam que o MBL faz parte de vocês, né? Então, assumam o seu filho. Obrigada, gente. Por hoje é só. Até mais.